Quero dedicar esta melodia aos irmãos de boa conduta que dedicam parte de suas vidas à doutrina espírita. Jesus acendeu a luz da fé, do amor e da caridade. O Espiritismo é a ciência que manterá acesa perante a eternidade o livro dos Espíritos. É uma obra sagrada. Conhecereis a verdade que libertará vossas almas. A história da codificação, meus irmãos, é um ato de amor que o conjunto vale como um todo, em nome do Pai Criador. Doutrina espírita nasceu na luz do amor, na fé em Deus. As casas do caminho multiplicou. Vamos conduzir os homens na luz do amor. Jesus nos ensinou a amar. O Espiritismo veio a divulgar com as obras espíritas nas mãos. Estamos caminhando ao mundo de regeneração. O caminho que você conduz, que eu, todos nós, aqui na escola da terra já foi seguido por nosso irmão Jesus, levou paz e esperança e o amor como lembrança. O Evangelho segundo o Espiritismo. De dezembro, Jesus Cristo nasceu para levar paz e esperança a todos nós, filhos de Deus. Vamos dar as nossas mãos e agradecer a Deus nosso Pai. O Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra o caminho, a paz. Prometa a vós mesmo, eu vou melhorar. Não quero ter ódio, me ensina, Pai, a perdoar. Eleve o pensamento a Deus, viva sem rancor, pratique a caridade que Jesus nos ensinou. Todo aquele que põe em prática os ensinamentos
vida mais alegre. Fiquem todos com Deus, a vida vai melhorar. Faça a leitura do Evangelho com a família no lar. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Alexandre e é um prazer estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar um pouco que eu busco aprender com a doutrina espírita, com os ensinamentos cristãos. E aqui, dentro de uma casa religiosa, apesar de não estar aberta ao público, mas nós estamos indo até o público, nós estamos buscando os corações, nós estamos lutando para manter os ensinamentos religiosos e, consequentemente, dividi-lo e compartilhá-lo com todos aqueles que nós pudermos encontrar. E hoje nós vamos falar de fé, esperança, conduta cristã. Quando nós falamos em conduta cristã, muitos devem pensar que nós estamos talvez eliminando alguns credos, porque existem N religiões no mundo, N doutrinas no mundo, e muitos dizem assim: esse assunto não me diz respeito. Porém, nós que somos da doutrina espírita, nós acreditamos no seguinte: como a terra para nós é governada por um espírito crístico, que nós entendemos que é aquele Jesus Cristo que veio há mais de 2000 anos, e entendendo por toda a literatura espírita que é Ele que tem coordenado desde o início da humanidade até agora, então para nós é o seguinte: todas as filosofias, todos os ensinamentos, todos os credos têm a sua base nos ensinamentos cristãos. Por quê? Porque se é o Cristo que governa a terra e desde o início dos tempos é Ele que dirige, Ele que manda os seus ministros para nos auxiliar, para nos ensinar espiritualmente falando, no mundo material, então é o Cristo que domina desde o início das eras neste planeta. Então simplesmente participamos de um conjunto de filosofias cristãs. E muitos perguntam assim: tudo bem então, e o que seria essa conduta cristã? Realmente a base é Jesus Cristo, como nosso modelo e guia da humanidade. E desde lá atrás, apesar de ser um espírito puro, angélico, ele fazia ações nas quais que muitos de nós, pelo fato de sermos tão egoístas ainda, tão orgulhosos ainda, não fazemos. Ele se ajoelhava para orar, nós não fazemos. Olha que interessante. Ele pedia ao Pai com toda a humildade, apesar de ser um espírito crístico. Ele poderia até ter um tom de sábio perante Deus, mas não, ele também se humilhava como se fosse o mais simples dos servos. Já estou começando a trabalhar o que é conduta cristã. Olha só, começando pelo orar e vigiar, coisa que muitos de nós não fazemos. Nós partimos para o trabalho, mas não oramos. Nós voltamos para casa, mas não chegamos orando para que a gente chegue em paz e encontre a nossa família em paz. E assim também em todas as situações do cotidiano, orar e vigiar. Por quê? Faz parte também de todas as filosofias. Somos um templo vivo. Todos nós temos conexão direta com o divino, a qualquer momento, em qualquer lugar. Não precisa ser dentro do templo religioso, não.
ou dentro da casa religiosa, em qualquer lugar. É aqui onde eu estou, é lá na rua. Eu vou conseguir me conectar a qualquer momento. Por quê? Porque tudo é espiritual, tudo. Se utilizando do meio material. E muitos perguntam, o que é o meio material? São recursos, são ferramentas, são instrumentos que nos são emprestados para que nós possamos estar aqui, interagir uns com os outros e poder, com isso, ter o nosso aprendizado. Ter então as nossas vivências e, consequentemente, a partir de erros e acertos, ir encontrando o nosso progresso. Funciona dessa maneira. Muitos de nós estamos presos nos erros do passado. Acontece que os erros do passado não estão para nos acorrentar, nem dessa existência, nem de outras. Por isso que eu não preciso me envergonhar. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso fazer o seguinte: entender que os erros são para que eu venha a acertar. Eu não preciso me envergonhar, mas desde que eu tenha entendido o ensinamento. Aí sim. Eu errei, mas espera aí, não tenho vergonha, eu não sabia. Estou aprendendo agora, mas agora eu tenho consciência de algumas coisas. Ainda como dizia um sábio lá na antiguidade, só sei que nada sei. Mas alguma coisinha eu já estou engateando, então isso é bom, tá? Porque nós já estamos em um momento, nós estamos em uma nova era, nós estamos em uma transição. Então o que quer dizer? Algum aprendizado tem aí, né? E nós entendemos isso. E a partir do momento que nós compreendemos que já tem um aprendizado, também vem responsabilidades. Peraí, eu já sei que eu não posso matar, eu já sei que eu não posso roubar, eu já sei que eu não posso adulterar, eu já sei que eu não posso trair, nem levar vantagem. Resumindo, eu não posso prejudicar o meu semelhante. Eu posso na terra tudo, mas porém nem tudo me convém. Olha só que bacana. Condutas cristãs que eu vou entendendo com o tempo, conforme eu vou amadurecendo em existências. Olha só, como criança, meus pais vão ali cutucando com ensinamentos, as escolas, o cotidiano, a comunidade, os amigos, a família. Olha que interessante. Então eu vou chegando na fase adulta, aí então mais aprendizados, consolidamento dos ensinamentos da infância. Olha que interessante. E isso também tem uma coisa, vem bater de frente também com os meus vícios do passado, de existências anteriores, e que eu percebo nessa existência. O conhece a ti mesmo, mais uma conduta cristã que nós devemos entender. Mas vamos voltar lá no início do nosso título, tema de hoje: fé e esperança. Quando se fala em fé, quando se fala em esperança, muitos ainda não entendem exatamente como que funcionam as coisas. Antigamente pregavam que fé é só acreditar e pronto. Mas não é isso. Fé não é só acreditar. Fé é também se alimentar da espiritualidade. E fé também é caminhar na terra raciocinando, pensando, se educando e se modificando. Porque tem pessoas que dizem que têm fé, mas não seguem os desígnios de Deus. Simplesmente acreditam em Deus, mas nas costas fazem tudo errado. E tem até aqueles que buscam fazer certinho, mas muitos são estagnados, estão no ostracismo, estão parados. E por quê? Porque estão naquela fé cega, de simplesmente se ajoelhar e orar, e ficam esperando que a divindade traga tudo pronto. Não vai acontecer. Porque nós temos ensinamentos que vêm nos dizer, cada um conforme as suas obras. Ajuda-te, e o céu te ajudará. Bata na porta, que ela se abrirá. Peça e obterás. São ensinamentos que para muitos são bobos, mas fazem parte da conduta cristã. Faz parte dos ensinamentos de todas as filosofias em várias línguas, de vários modos, com os termos alterados. É só nós observarmos quando a gente fala que nós participamos de uma filosofia cristã e que todas as filosofias é uma filosofia cristã,
é só nós observarmos desde o início da humanidade. Muitos filósofos de várias filosofias, doutrinas, religiões, até os tempos atuais, dizem o fazer ao outro o que você gostaria que ele fosse feito, mas de várias maneiras. Olha que interessante. E isso é uma filosofia cristã do nosso mestre Jesus Cristo. Então fé é isso. Fé é o raciocinar, ter realmente os parâmetros divinos, acreditar em Deus, ter fé em Deus, mas lembrando que Ele está ali me alimentando sim, mas Ele espera que eu ande, Ele espera que eu plante, Ele espera que eu ame, que eu visite, que eu ajude, que eu alimente, que eu vista e que eu de alguma maneira contribua nessa terra para algo maior, que é o que? Evolução espiritual de todas as nações, progresso, paz, o que todos nós almejamos. Isso advém, não é exatamente das mãos de Deus, mas dos filhos de Deus, que seguem os seus desígnios. A paz só é alcançada assim. E se nós buscarmos na literatura espírita, nós vamos ver que mundos mais felizes se tornaram mais felizes porque as pessoas se fizeram felizes. As pessoas buscaram essa felicidade, que não é essa felicidade que muitos de nós almejamos. O sexo, poderes temporais, entre tantas outras coisas que tem no mundo, sensualidade, dinheiro, fama, fortuna. Então muitos acreditam que a verdadeira felicidade é isso, mas isso só alimenta prazeres. É por isso que temos tantas pessoas decepcionadas no mundo, que têm dinheiro, que têm poderes temporais, têm seus poderes temporais e estão atrás de mais, mas sempre acordam no dia seguinte com um vazio no coração. Será por quê? Porque este não é o caminho da felicidade. E é muito interessante que quanto mais o espírito evolui, o seu ego diminui. Mais ele serve, mais ele entende que não deve ser escravo das coisas, mas que as coisas devem lhe servir. Por exemplo, existe um ensinamento lá no capítulo 16 que vem nos dizer: não se deve servir a dois senhores, não se deve servir a Deus e a Mamon. Isso é verdade. Ou a gente segue Deus ou a gente segue as coisas do mundo. Mas nós sabemos que o caminho é só Deus e que as coisas do mundo são passageiras. Daqui a pouco está um conjunto de ossos lá dentro do caixão e o espírito a vagar. E muitas vezes com peso na consciência. Por quê? Porque não soube caminhar. E é assim que, devido a várias existências, nós vamos aprendendo e nós vamos também superando. Mas nós vamos agora na esperança. Muitos não sabem o que é esperança. Muitos também confundem com aquela coisa de esperar de Deus, de esperar da espiritualidade, de esperar dos anjos, que vem acontecer e pronto. E por que isso? Porque eles estão trabalhando aquela esperança de esperar. Ah, vai acontecer, uma hora ou outra eu vou ficar rico, vou ganhar na loteria, o amor da minha vida vai brotar na minha frente, eu vou conseguir a melhor profissão do mundo. Mas é só eu esperar, vai acontecer, tá? Não vai dar, não vai acontecer. Por quê? Porque além da fé, além da fé que temos de ter em Deus, de acreditar em Deus e fazer a nossa parte, esperança segue também o mesmo caminho, de fazer a nossa parte. É aquela esperança de esperançar, de agir e trabalhar, de conquistar. Não digo conquistar os povos, mas conquistar mais aptidões, conquistar mais recursos, conquistar também mais bens temporais, mas não deixar que os bens temporais nos conquistem, que utilizamos os bens temporais para trabalhar no mundo. Porque nós não devemos seguir Mamon, mas devemos utilizar Mamon para nos servir para um bem comum. E aí muitos perguntam, o que é Mamon mesmo? Né? Tá. Mamon é muito conhecido como ouro e prata. Tá? É por isso que diz, não se pode seguir a dois senhores, não, ou seguir Deus ou seguir o ouro e a prata do mundo, as riquezas do mundo. Então Mamon é representado pelas riquezas do mundo.
Porém, as riquezas do mundo devem nos servir para um bem comum, para acabar com a fome, para trazer mais trabalho, moradia e oportunidades para todos. Por isso que não nos é proibido ganhar as coisas materiais, conquistar as coisas materiais, mas desde que isso não seja para alimentar o nosso ego. E muitos também se utilizam desse poder para o quê? Quanto maior o ego, maior é a casa, maior é o apartamento, maior são as ilhas. Quantas pessoas que não moram em ilhas, porque uma casa só não dá, precisa morar em uma ilha, tem de ter uma ilha. Se pudéssemos, muitos de nós comprariam a lua. A lua é só minha, eu vou morar lá. Este é o nosso problema, o nosso ego, o nosso egoísmo. Mas é interessante que a evolução, ela chega para todos. Porque é mais ou menos assim, a fé e a esperança não tem como eu recomendar como uma farmácia ou um médico, que simplesmente diz assim, olha, aqui está então um frasco de fé, outro frasco de esperança, tome e vai resolver o seu problema. Não dá. Isso é uma coisa que nasce daqui, que começa aqui e vai só aumentando conforme nós vamos trabalhando lá, conforme nós vamos nas casas religiosas, porque dizem pessoas que não têm essa necessidade de ir nas casas religiosas. Eu acredito que temos sim. Porém, é verdade uma coisa. Tem muitas pessoas que, devido às suas existências, já foram muito religiosos, já conseguiram alcançar um patamar religioso muito alto, espiritual, a ponto de muitas vezes vir ateu em uma existência seguinte. Essa pessoa, aparentemente, talvez por causa de um propósito espiritual, se diz não acreditar em Deus, mas faz muito mais bem do que muitos religiosos por aí. O que significa? Significa que este, provavelmente, ele já estudou muito o lado religioso e agora a proposta dele é a seguinte: como eu já tenho assim uma certa bagagem religiosa, eu vou para trabalhar, eu vou para transformar o mundo. Vou uma vez ou outra na casa religiosa, ou aqueles que não acreditam, de alguma forma, em seus momentos solitários, eles vão se conectar com o que eles acreditam, que dali vem as suas forças. Acontece. Olha que interessante. Mas para nós, que reclamamos tanto das dificuldades do mundo, que nos desesperamos, somos os aflitos, estamos em depressão, estamos em pânico. Precisamos da religiosidade, porque é ela que reforça em nós a fé, ela que reforça em nós a esperança. Os ensinamentos cristãos, por mais que seja lá mais de 2000 anos, mas como eu disse, isso já está sendo plantado em nossos corações, não é só daqui a 2000 anos não, é desde quando começou a humanidade, aqui terrena, é desde quando nós estávamos aqui, quando aqui era um mundo primitivo. Mesmo primitivos, ali nós já estávamos recebendo os ensinamentos cristãos. Eles já estavam sendo pregados para nós, instintivamente, intuitivamente. Nós já começamos ali e hoje nós estamos, entre aspas, num patamar mais alto. Foi o que o Cristo também acreditou na época que ele veio, que nós já teríamos condições de entender melhor os seus ensinamentos. Ele se decepcionou e talvez esteja decepcionado também nos tempos atuais. Porque nós estamos em um momento de transição, isso é verdade. Mas é preciso uma pandemia para que nós a entendemos, possamos entendê-la. Olha só, é preciso uma pandemia para nos acordar. Porque senão, a que ponto estaria a humanidade hoje se não fosse a pandemia? É só nós lembrarmos lá atrás, antes dela. Já tinham povos brigando entre si. A qualquer momento ia explodir uma terceira guerra mundial. É como se Deus dissesse assim: não tem jeito, tenho de agir. Deixa eu dar uma freada nesse povo, nesses meus filhos, como muitos pais o fazem. Às vezes corta a mesada, às vezes corta algum recurso que passa para os seus filhos, chama-os para uma conversa, e Deus está conversando conosco através da pandemia. Nos chamou a atenção. E muitos de nós, mesmo assim, estamos pelo mundo como filhos pródigos. Muitos de nós nos ajoelhamos,
estamos entendendo a situação, estamos refletindo e estamos buscando nos corrigir. Mas ainda tem muitos que não. Mas paciência. O que é preciso entender? Logo, todos nós vamos entender que somos seres imortais. Nascemos simples e ignorantes. Somos os seres inteligentes da criação. Mas muitos dizem, é um paradoxo aí. Nascemos simples e ignorantes e somos os seres inteligentes da criação. É porque nós nascemos com esse atributo, inteligência. Nós já nascemos com ele, porém zerado. Zero exercitado, mas vamos exercitando. E estamos em um período que estamos tão inteligentes, não é verdade? Olha o que somos capazes de criar. Olha só, estamos aqui numa conferência online que alcança o mundo inteiro. Antes nós nunca imaginávamos isso. Tanto que lá no livro do Nosso Lar, se não me engano, tem uma situação assim. Eu não me lembro agora, faz tempo que eu li, tem uma situação assim. E muitos dizem, como assim? Tipo, é uma situação que lembra uma conferência entre espíritos. E aí muitos dizem assim, mas esse livro está falando bobagem. Nunca vamos alcançar esse patamar. E hoje nós fazemos conferência, olha só, no momento de pandemia, temos comunicação com o mundo inteiro. As palestras agora são conferência, são online, são através de aplicativos. Olha que interessante. Entre tantas outras modernidades que nós temos. Tudo isso advém da inteligência humana. Mas tem uma coisa, apesar que vir da inteligência humana, nós não somos sábios, somos inteligentes. Estamos começando a ter uma certa sabedoria agora, uns mais, outros menos. Temos muitos de nós que já aceitam as leis de Deus e as praticam, são mais sábios. Tem muitos de nós que ainda não entenderam as leis de Deus, não as praticam e ignoram a fé, ignoram a esperança, são menos sábios. O que quer dizer? É mais ou menos assim: quanto mais próximo de Deus, mais sábio. Quanto mais afastado de Deus, menos sábio. Eu separei uma leitura do livro O Espírito da Verdade, que vem trazer um texto que até é uma puxada de orelha, né? Vamos lá. Em plena Era Nova, há criaturas que deixaram na terra como único rastro da vida robusta que usufruíram na carne, um mausoléu esquecido num canto ermo de cemitério. É mais ou menos assim, para ficar mais claro. Tem muitas pessoas que só são lembradas quando entramos no cemitério e vemos um mausoléu enorme. A gente olha assim, mas quem está enterrado aqui? A gente diz, é fulano. Tá bom. Ele só é lembrado por causa disso. Mas ele não é lembrado pelos seus feitos. Olha que interessante. Sendo que tem pessoas que muitas vezes foram enterradas como indigente. Não sabemos onde está, mas fez a diferença na humanidade e são lembrados até os tempos atuais. Vamos dar um exemplo quando eu citei que quanto maior o ego, maior a moradia. Não tem pessoas que só moram em ilhas, que precisa ter uma ilha enorme para morar, né? Como eu disse, se pudessem, iriam então lotear a lua só para ele, iria fazer uma mansão lá na lua. Quanto maior o ego, menos conquistas do coração. É só nós observarmos que muitas dessas pessoas que tiveram essas mansões, essas ilhas, não são lembradas no tempo atual. Mas quanto mais elas vão aprendendo as lições de Deus, as lições do Evangelho, se modificando através das gerações, o seu habitat vai diminuindo. Vou dar um exemplo. Chico Xavier só precisou de um quarto. Um quarto, não é uma ilha. Não é uma mansão que impera em todas as esquinas. Um quarto. E o mundo inteiro praticamente lembra dele. Olha que interessante. É assim que nós vamos aprendendo, com pequenos ensinamentos. Olha só, ainda lembrando da pessoa, né, que só é lembrada pelo seu mausoléu lá no cemitério. Nenhuma lembrança útil.
nenhuma reminiscência em bases de fraternidade. Quer dizer, aquela pessoa não é lembrada como uma pessoa boa, como uma pessoa fraterna, como uma pessoa que realmente fez a diferença na vida das outras pessoas. E quem esteve ou está na terra e não faz a diferença na vida das outras pessoas, do seu semelhante, ele não vive, ele não sabe o que é viver. Ele só sobrevive, se arrasta pelos poderes temporais do mundo. Nenhum ato que lhes recorde atitudes como padrões de fé. Nenhum exemplo edificante nos currículos da existência. Nenhuma ideia que vencesse a barreira da mediocridade. Nenhum gesto de amor que lhes granjeasse sob o nome o orvalho da gratidão. A terra conservou-lhes a força, apenas o cadáver, retalho de matéria gasta, que lhes vestirá o espírito e que passa a ajudar, sem querer, no adubo às ervas bravas. Usar os empréstimos do Pai magnânimo exclusivamente para si próprios, olvidando estendê-los aos companheiros de evolução e ignorando que a verdadeira alegria não vive isolada numa só alma, pois que somente viceja com reciprocidade de vibrações entre vários grupos de seres amigos. O Espírito é um monumento vivo de Deus, o Criador amorável. Honremos a nossa origem divina, criando bem como chuva de bênçãos ao longo de nossas próprias pegadas. Irmãos, sede os vencedores da rotina escravizante. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida e, com a morte, somente morrem as ilusões. O Espírito deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que pó. Bonito, né? Livro O Espírito da Verdade, item 13, vamos lá. Item 12, em plena Era Nova. São ensinamentos simples, mas que buscam nos acordar para a verdadeira realidade. Somos filhos de Deus, somos divinos. Cristo mesmo nos disse lá atrás: sois deuses, podem fazer melhor do que fazem, podem transportar as montanhas das suas dificuldades de um ponto para o outro. O que quer dizer? Todos nós temos dificuldades, são pesadas, são difíceis, é natural. A Terra é uma escola, não é um lugar para simplesmente visitarmos como se estivéssemos de férias, não é assim. É para trabalhar, é para estudar, é para fazermos a diferença na nossa vida. Mas só tem uma maneira de fazer a diferença na nossa vida: fazendo a diferença na vida dos outros. Aqueles que só buscaram agradar a si mesmo, conquistar a si mesmo, é como se nunca tivessem existido. Mas aqueles que buscam realmente fazer a diferença na vida dos seus semelhantes, existirá sempre no coração, principalmente daquelas pessoas que foram seus filhos, suas filhas, suas esposas, seus esposos, seus amigos, familiares e até mesmo os conhecidos das comunidades das quais estes estiveram, serão sempre lembrados. E é assim que nós devemos, juntos, buscar aprender, buscar assimilar, buscar essa conduta cristã, que é a única que transforma as nações, que é a única que faz com que nós realmente alcancemos a Deus. Ninguém alcança o Pai senão por mim. Não foi o que o Cristo veio nos dizer? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e não haverá mais morte, porque eu venho para renovar todas as coisas. Então, se queremos renovação em nossas vidas,
Se queremos sermos melhores, então vamos conhecer a nós mesmos e adotar a conduta cristã que transforma desde o pequeno ser, o mínimo verme, até aquele mais conhecido na face da terra. Eu gostaria de deixar um abraço a todos e agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos juntos aqui nessa casa. Que assim seja. Nossa gratidão ao nosso irmão Alexandre pela luz do aprendizado. Todos nós sabemos que estamos aqui na escola da terra para aprender a amar. E o importante não são os bens que você obtém, é o ser humano que você se torna. Conheça-te a ti mesmo. Eu tenho o livre-arbítrio e quero melhorar. Deus, auxilia-me meu caminhar, me dê sabedoria. Quero seguir fazendo o bem, assim na terra como nos céus. Amém. Agradeço a oportunidade da reencarnação. Vou aproveitar o tempo auxiliando meus irmãos. Sou um grão de areia no universo sem fim. Obrigado, meu Deus, por ter piedade de mim. Fé. Fé, sentimento nobre da alma, conforta, acalma na luz desta canção. Eu rogo, meus irmãos, vamos orar pelo mesmo ideal, a um mundo justo e igualdade social. Senhor, que haja paz e união, eu clamo com fervor, Deus, no coração. Que as leis sejam feitas por amor à vida, vamos viver em harmonia. Que os nossos filhos tenham a liberdade de brincar. Viemos ao mundo aprender a amar. Na luz da fé, faça a oração. Confie em Deus, meus irmãos. A fé faz bem à alma.